Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Que bom que você está aqui em mais um episódio do Inovação na Veia. Você já me conhece, eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster que nesse momento gostaria de estar tomando um café em Paris, ou em Roma, ou então frequentando uma bela boulangerie. Amo. Mas cá estou eu, em Belo Horizonte. Mas também é muito bom, porque com quem eu vou conversar hoje traz uma bagagem a respeito de turismo e de inovação nessa área que é incrível. E eu tenho certeza que você e eu vamos aprender e muito, porque quem não gosta de viajar? Então, por isso, nós trouxemos para conversar conosco hoje Henrique Veiga. Henrique, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada por estar aqui no Inovação na Veia e, por favor, ser presente. Olá, Mariela. Boa tarde. Boa tarde. Quem sou eu? Trabalho neste setor há 30 anos, sou um curioso de vida e este setor permitiu-me descobrir muitas coisas novas. E ainda bem, Mariela, que você estava com sonhos e com desejos da Europa, porque o turismo nasceu na Europa. Gostaria muito de estar por aí. Nasceu na Europa o turismo, você sabe, há 60 anos que o turismo organizado nasceu na Europa, efetivamente. Antes Olha, disso as pessoas deslocavam-se quando tinham justificação para tal e, a partir daí, esta atividade que enquadra todas as atividades subjacentes às deslocações das pessoas que estão apenas fora do seu contexto de trabalho e fora do seu contexto de residência, passou-se a chamar turismo organizado de alguma forma. E é um setor imenso, imenso. E quando nós falamos de viagens e preenchemos o imaginário de muita gente, mas o turismo é um teatro, você sabe. O turismo é um teatro. teatro? O Como? turismo é teatro, porque todos nós representamos um papel num cenário devidamente estruturado e atrás da cortina há uma indústria muito organizada como num teatro, mas todo o palco do turismo é um teatro. Nós somos todos atores nesse contexto. De preferência que sejamos os atores principais, os protagonistas, porque todos nós. É difícil encontrar alguém que não tenha um sonho, né, Henrique, de conhecer alguma parte do mundo, de ir a algum local. Por exemplo, eu amo fazer cruzeiros em família. Tenho muita vontade de fazer o transatlântico, né, de sair daqui e chegar à Europa. Passar dias e dias em alto mar, tenho um sonho de fazer isso, fora os países que eu quero conhecer. Gostaria, claro, Portugal, Grécia e Itália. São os meus grandes sonhos, para te falar a verdade. Mas cada um, com certeza, vai ter a sua particularidade. É difícil, como eu disse, alguém que não tenha eu quero fazer tal coisa na vida porque eu quero viajar. Eu não te contei em off, mas eu tenho dois filhos. E a minha caçula, o sonho dela é tão grande de conhecer o mundo que ela tatuou no pulso direito o globo em um aviãozinho, como se estivesse circulando, que ela fala que o sonho da vida dela é realmente conhecer o mundo e desbravar. Então, que nesse teatro a gente possa realmente atuar, né? E não ficar como coadjuvante ou como espectador nesse cenário. E você me disse que desse backstage, né, que acontece no turismo, e é uma cadeia enorme. E daí surgiram Sim. as travel techs? Seria isso, Henrique? Quer dizer, as travel techs é um subsegmento muito pequenino, digamos, da cadeia de valor do turismo, porque o turismo engloba todas as atividades que estão exatamente a suportar a nossa necessidade ou vontade de deslocação. Portanto, as viagens propriamente dita e as travel techs são muito importantes, naturalmente, porque são um elemento de infraestrutura de funcionamento do setor, mas não são, nem pouco mais ou menos, as mais relevantes, ou pelo menos
as preponderantes. São muito importantes, mas não são as preponderantes. Nós, nesta cadeia de valor, Mariela, nós vamos desde a ideia de viajar com todo o planeamento, toda a organização subjacente a uma jornada e, portanto, há um processo de planeamento de reservas, de consultas, de informações, de enquadramento de informações, disponibilidades, etc. Portanto, essa cadeia de valor é gigante, que é composta por um conjunto enorme de empresas, agentes, facilitadores, que nos permitem reter e receber informação dos destinos para onde nós queremos ir, ou imaginamos ir, e conhecê-los até antecipadamente, e depois que nos permite toda uma infraestrutura mais tecnológica, mais humana, de consoante os segmentos e consoante os mercados, mas que nos permite atingir, digamos, o planeamento da viagem e o planeamento da deslocação, seja qual for a motivação, que esse é um outro tema também muito importante, podemos falar um bocadinho mais à frente. Mas, portanto, nós temos a primeira fase, é a fase do planeamento e da organização, do conhecimento, recolha de informação primária. Depois disso, temos o transporte propriamente dito, não é? E o transporte é tal viagem, portanto, acontece a deslocação. E acontece a deslocação pelos mais diversos meios. Nós podemos falar de viagens de avião, de comboio, de autocarro, de automóvel, de bicicleta, de a pé, eu não sei, há milhares de formas de nós nos movermos, e isso significa que toda essa estrutura de funcionamento está ancorada em infraestruturas, também elas muito, muito importantes. Para não falar dos portos de mar, dos portos de passageiros, dos aeroportos, das autoestradas, ou seja, essa infraestrutura, ao contrário do que as pessoas imaginam, serve muitos propósitos, mas serve também à indústria do turismo. E os aeroportos em particular, sendo um meio de deslocação e de mobilidade muito rápido, é talvez um dos elementos mais importantes por esta razão, por agregar milhões e milhões de pessoas todos os dias, digamos, no seu movimento. São infraestruturas difíceis de operar, são infraestruturas muito de investimento intensivo, demora muito a alterar o estado de sítio e o estado da economia. Construir um aeroporto pode demorar 5, 10, 15 anos. Portanto, nós não conseguimos responder com infraestruturas rapidamente, como, por exemplo, respondemos a uma procura de mais clientes. É muito difícil se não houver um planeamento capaz e um planeamento estratégico muito adequado, conseguirmos adaptar, digamos, as infraestruturas à procura. Por outro lado, e logo a seguir, temos as nossas necessidades básicas e as subcadeias de valor das nossas necessidades básicas, que é tomarmos refeições, alimentarmos-nos e dormirmos. São duas funções completamente cruciais e basilares desta atividade, e a subcadeia de valor de alojamento e de comidas e bebidas, se quiser assim, ou da nossa alimentação, são dois negócios per si gigantescos também. Depois disso, temos muitas atividades de destino, ou seja, quando nós nos deslocamos, chegamos ao nosso destino, seja por que razão for, e portanto as motivações podem ser muitas, múltiplas. O que é que nós temos? Temos atividades culturais, temos atividades profissionais, temos atividades desportivas, temos atividades de conhecimento, de descoberta, visitas históricas. Ou seja, a multiplicidade de atividades de destino é também muito grande, que vai desde as atividades profissionais até ao lazer puro, não é? Portanto, a cadeia de valor é gigante, como podemos ver, não é? A cadeia de valor só na Europa tem 2,3 milhões de empresas, mas o mais importante neste processo todo é que é uma economia, toda a economia do turismo e toda a cadeia de valor do turismo é dominada esmagadoramente por pequenas empresas. Nós podemos dizer, há claro e muito grandes operadores, porque há, mas a dimensão do setor e a dimensão da cadeia de valor é preenchida por pequenas e médias empresas, por empresários individuais, por iniciativas individuais. Não estamos a falar, por exemplo, das transportadoras, não estamos a falar das grandes cadeias hoteleiras, mas, por exemplo, as atividades de destino praticamente são todas geridas e geradas por iniciativa individual, por pequenas empresas, pequenas e médias empresas.
Portanto, quando nós falamos de travel tax, estamos a ser redutores, porque o turismo, a cadeia de valor é muito, muito grande. E nós, neste projeto na Bay Ventures, você sabe o que quer dizer Bay? Eu pesquisei, eu Before olhei. anyone else. Porque Eu entrei no LinkedIn e fui lá olhar. a inovação é fazermos diferente, fazermos rápido e fazermos antes, o mais depressa possível. Portanto, a velocidade e o crescimento na inovação é muito importante neste contexto. Portanto, não gostava muito de me concentrar em travel tax, mas em tourism tax, porque a cadeia de valor é uma cadeia de valor muito extensa, tem muitos interlocutores, e é muito interessante. Agora vou só fazer aqui um flashback em relação à cadeia de valor. Eu só falei da cadeia de valor primária. Estas que eu referi são as atividades primárias. Mas Sim, depois, em todos os setores e subsetores, existem atividades que cruzam a atividade do turismo transversalmente. Por exemplo, uma empresa que trate pagamento, o pagamento de uma transação, atua na cadeia de valor do turismo em muitos momentos. Portanto, nós também incorporaremos a visão, digamos, e a experiência de empresas que atuem não nas atividades primárias, mas que atravessem as atividades primárias e que contribuem para o sucesso e o desenvolvimento do turismo e da sua atividade. Portanto, é uma cadeia de valor mesmo, direta e indiretamente, muito, muito extensa. é incrível quando você fala de todos esses setores, né, que envolvem. Quando a gente pensa numa viagem, a gente talvez imagine assim, sair de casa e chegar ao local. É isso que a gente gostaria. Mas para que você realmente possa ter uma experiência, né, para que o cliente tenha experiência com, com maestria, para que aquilo realmente fique no emocionalmente bem para ele. Não sei se a palavra não é essa, me sumiu, mas assim, é aquela experiência gostosa, né? De que, poxa, foi tão bom ir ali, e que isso não só gere fotos, mas que gere momentos que eu possa compartilhar com outras pessoas, que eu possa comentar e indicar para outras pessoas. Isso é muito importante. Então, planejamento, transporte, alimentação, alojamento, atividades de lazer e profissionais, fora essas transversais. E à medida que você foi falando, eu me lembrei, eu moro em Belo Horizonte. Você mora em qual cidade? Lisboa, Lisboa. Em Lisboa mesmo. Mas aqui em Belo Horizonte, o aeroporto de Confins, quando você fala da construção do aeroporto, o que o aeroporto cresceu e tem crescido, e o quanto isso beneficia a todos nós. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que chegar muito mais cedo no aeroporto, porque senão já aconteceu comigo, eu quase perdi o voo. Então, são pequenos detalhes, e eu fico imaginando como as techs podem auxiliar em tudo isso. Só que nós vamos fazer uma pausa agora desse primeiro bloco, porque tenho certeza que um monte de gente está ouvindo e pensando na sua próxima viagem. E talvez com a pandemia, algumas pessoas aumentaram esses sonhos ou diversificaram os seus sonhos. E eu queria saber de você como que ficou toda essa cadeia produtiva, toda essa cadeia que envolve o turismo após a pandemia da Covid. Só um instante que a gente já volta para o segundo bloco. Nesse segundo bloco, então, Henrique, eu gostaria que você comentasse um pouco, por favor, sobre como que você tem visto, como que está o turismo agora, a partir de 2022? Ou o que você projeta daqui para frente? Houve diferenciação depois da pandemia? Sim, nós estamos no bloco anterior, Mariela, você usou uma palavra que é uma palavra-chave hoje no turismo, que é a experiência. Se referiu à experiência. Isso é um fator muito importante. Mas eu já volto a ele. Para lhe responder, ou para tentar enquadrar, onde é que nós estamos hoje? Nós estamos hoje perante um fenómeno que tem duas forças muito, muito consistentes, com muita força do ponto de vista da sua implementação, que gera uma pressão muito grande
em determinados pontos da cadeia de valor, que eu vou já referir, e esta realidade é uma realidade relativamente nova. Surge após a pandemia, não, eu acho que está com uma expressão muito forte após a pandemia, mas eu não valorizo, não estou a desvalorizar a pandemia e os seus efeitos, eles foram extremamente Sim. negativos. Mas a pandemia é mais e apenas um evento muito importante no turismo, que não parou nem pouco mais ou menos o turismo, apenas isto é um acidente de percurso, e recordo, por exemplo, os primeiros ataques terroristas do 11 de setembro que geraram, digamos, uma hectacombe na altura em movimentos turísticos. Porquê? Porque foi nessa altura que quase todos os países começaram a implementar medidas antiterroristas de controle de passageiros, de controle de segurança. Nessa altura, até essa altura, por exemplo, as viagens de avião eram viagens que estavam cada vez mais liberalizadas em termos de controle de segurança. E com esse evento, colocámos um conjunto de obstáculos gigantesco à viagem, porque passámos a ter um conjunto de controle, essencialmente de segurança, para que as pessoas pudessem viajar e dificultámos a vida a quem queria fazer as viagens. Mas mais tarde aconteceu um outro evento, com a crise económica e financeira de 2008-2011, que impactou enormemente o turismo e o poder de compra, e a crise financeira teve uma repercussão económica, não apenas financeira, mas económica, em muitas economias, e isso gerou também quebra no fenómeno turístico e nos fluxos turísticos. E são estes dois eventos, a par da pandemia, são eventos dos últimos 20 anos que marcaram profundamente o turismo, mas marcaram-no conjunturalmente, porque se nós olharmos para os números do turismo, conseguimos perceber que houve como um acidente de percurso e os números continuam a crescer, e a crescer consistentemente. É um setor que cresce a 8% ao ano a nível mundial. Há zonas do mundo que crescem a mais de 2 dígitos de uma forma consistente, designadamente a Ásia e o Extremo Oriente, que estão no início desse processo, mas todo o mundo cresce a 8%. Não há nenhum setor na economia que tenha ritmos de crescimento destes durante o número de anos em que nós estamos a crescer, apesar destes acidentes de percurso. Repare, Mariela, que estes movimentos iniciam-se em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, e não pararam mais. Antes da pandemia, nós estávamos com 1,4 bilhões de pessoas a viajar todos os anos. Ou seja, Nossa. era gigantesco. E neste momento já recuperamos substancialmente após a pandemia. A pandemia, do ponto de vista de impacto de viagem, foi muito forte, porque levou a um bloqueio total. Sim. Mas, neste momento, nós estamos a receber exatamente o impacto de as pessoas terem estado isoladas e bloqueadas de viagem durante muito tempo. E este ano, particularmente, eu não sei se você conhece estes números, pelo menos no genérico, nós tivemos 7 em cada 10 europeus a viajar, por exemplo. Nossa, eu não sabia disso. E são mais de 300 milhões de pessoas que viajaram durante este verão, na Europa. Números nunca verificados antes. Mas eu há pouco referia os dois grandes movimentos que estão hoje em curso e que dão uma oportunidade muito grande às tourism techs de resolverem muitos dos problemas que o setor tem. E vou caracterizar rapidamente os dois. Por um lado, Mariela, nós estamos num processo de massificação. Quando nós temos o número de pessoas a viajar que temos hoje, e você consegue assistir a isto, por exemplo, numa televisão, quando vê os aeroportos todos em overloaded, com centenas de voos cancelados, milhares de horas de espera, milhares de malas perdidas e bagagem perdida. Ou seja, é o caos. Este caos Sim. resulta desta massificação. Porque com o preço das viagens, designadamente as viagens de avião, está tão comoditizado, é tão barato viajar, isto gera uma procura gigantesca. E esta procura gigantesca faz pressão em cima de infraestruturas que não estão preparadas para receber este volume de passageiros. E isso vai dar origem àquilo que eu disse antes, no bloco anterior, que tinha a ver com é muito difícil, em curto espaço de tempo, modificar o cenário das infraestruturas. E, portanto, esta massificação veio para ficar, está no mercado, é uma tendência,
e nós temos que saber gerir a informação para podermos gerir melhor estes fluxos. Programar de forma a termos mais capacidade de transporte, mais planeada, mais cumprimento de horários, controle de bagagens, para podermos, com as infraestruturas existentes, conseguir responder a esta procura. Mas do outro lado, enquanto você tem este movimento de massificação e cada vez mais pessoas a viajar, você tem pessoas individuais, a Mariela, eu, que querem ter uma experiência individual. Todos nós temos o nosso perfil e todos nós consideramos que as viagens nos permitirão ter uma experiência única. E, portanto, há dois movimentos de mercado extremamente potentes neste momento, que por um lado é a massificação e nós temos que tratar centenas de milhares de terabytes de informação para responder a este movimento de cada vez mais pessoas a viajar, e depois temos que proporcionar experiências únicas a cada uma das pessoas que inicia a sua viagem. E este é o enorme desafio que neste momento o turismo tem, porque você tem dois movimentos completamente antagónicos e as empresas que estão no meio disto, a prestar os seus serviços, têm que responder individualmente às expectativas de cada um. Mas você repare, você tem um sonho ou pensa viajar, inicia um processo e é triturado nas infraestruturas, porque espera perto dos aviões, perto das malas, ou seja, há toda uma problemática e a sua experiência, que era uma experiência individual, passa a ser uma experiência traumática. Quando você chega ao destino, já está com um nível de desgaste, um nível de stress que muitas vezes não lhe permite usufruir a viagem. E agora imagine o que é você ter já o nível de stress associado a uma pressão que não tem nada a ver consigo. As pessoas acham que quando planeiam uma viagem vão ter a possibilidade, por exemplo, de escolher um menu de almofadas em que vão dormir e depois, quando saem à porta de casa, perdem o avião, perdem a mala, o voo é cancelado e de repente esta expectativa individual é confrontada com a realidade do mercado. O turismo, as viagens, este setor e esta cadeia de valor está perante este gigantesco desafio, que é massificação e experienciação individual. Este antagonismo, que parece que é ingerível, gera volumes de informação gigantescos que têm que ser trabalhados, têm que ser processados e, portanto, as Tourism Techs têm aqui uma oportunidade enorme de colmatar, por um lado, algumas falhas, mas essencialmente tratar muita informação, permitir que um hotel consiga identificar que a Mariela gosta de vinho branco às 6 da tarde com uma azeitona. Por exemplo, faço-me entender? Não, mas faço-me entender. Que delícia! Como é que é possível nesta massa enorme de pessoas depois atender as expectativas individuais de cada um? E este é o desafio do turismo hoje, porque não é expectável que a procura diminua, pelo contrário, cada vez mais pessoas acedem e as empresas precisam de ajuda, brutalmente precisam de ajuda, porque não conseguem resolver o tema da customização da experiência. E aí é que está o desafio. O que é que a pandemia contribuiu? Contribuiu basicamente, talvez, para, durante este verão, ou seja, no pós-pandemia, imediatamente após pandemia, haver aqui um fluxo de procura ligeiramente adicional. Mas isto é só ligeiramente adicional, Mariela, porque o setor está neste trajeto há 40 anos, há 50 anos. Portanto, com este acidente de percurso, há aqui momentaneamente, durante uns meses, uma procura adicional, com todos os distúrbios que isso provoca, mas no fim do dia, estes movimentos são constantes ao longo dos últimos 50 anos, ao longo dos últimos 60 anos, percebe? Portanto, não há aqui propriamente nenhuma surpresa, há um volume muito grande. Quando você diz a esse respeito, eu fico percebendo em vários setores, trazendo primeiro para o individual. Após a pandemia, parece que as pessoas, em alguns setores, ficaram com mais sede de viver. Então, nessa sede por viver, repensaram vários projetos, inclusive as viagens.
Eu não sei se eu estou enganada com relação a isso, mas eu vejo muito mais pessoas se programando. Ou então, eu não sei, é estranho falar isso. A proximidade da morte fez com que as pessoas quisessem viver mais intensamente. E o turismo proporciona essa experiência de vida, né, para muitos de nós. E aí, um outro ponto que, enquanto você falava, eu fiquei me lembrando de momentos em que eu viajei com grupos para turismo de negócios. Eu me lembrei de uma especificamente a Nova York. Fomos num grupo, ou seja, havia, claro que numa proporção bem menor, a questão da massificação, né? Era um grupo no qual ali havia os dados que eram comuns, todo mundo no mesmo voo, todo mundo no mesmo horário, todo mundo no mesmo hotel, todo mundo com o mesmo traslado, todo mundo fazendo as mesmas experiências, só que cada um tinha a sua particularidade. E eu me lembro da primeira vez que eu fui, era janeiro, para a NRF, e tinha uma das pessoas que o negócio dessa pessoa, a empresa dessa pessoa tinha muito... ela realizava muitos negócios com Emirados Árabes, países islâmicos. O que aconteceu quando chegamos ali? Foi parado e foi para a revista, porque o passaporte tinha muito carimbo de países daquela região. Então, todo aquele grupo que estava junto teve que esperar para que fosse resolvida essa situação, e ele teve que ir sozinho, ninguém pôde ir com ele. Então, eu fiquei imaginando isso, a questão do grupo, mas por causa de um indivíduo, nós tivemos que readequar uma série de questões naquele grupo que estava tudo organizado, né? Então, isso é um exemplo bobo, assim, do que eu me lembrei enquanto você falava. Mas se por acaso abríssemos os microfones para outras pessoas, e com certeza cada um teria uma história para contar, de um momento que teve que esperar alguém do grupo para resolver determinada situação. Eu me lembro de perder passeio porque fui ajudar a pessoa a resolver alguma coisa no check-out, e aí o grupo saiu e me esqueceu. Então, sempre tem alguma coisa nesse sentido. E eu fico imaginando isso em grandes escalas. O que isso não gera em grandes escalas? Eu nunca tive mala extraviada, graças a Deus, mas eu sei de pessoas que tiveram. O transtorno que isso causa. Ou então um overbook, né? Ou chegar no aeroporto e acontecer algum empecilho e não conseguir chegar no seu portão, ou não prestar atenção que o seu voo mudou de portão. Enfim, há uma série de coisas que podem acontecer. E eu fico imaginando como as techs, ou que tipo de tech já tem para resolver tudo isso. Então, eu gostaria que no próximo bloco nós pudéssemos falar da Venture Builder e que você falasse mais das techs que podem surgir ou que já existem e que podem solucionar todas as dores dessa cadeia. Só um instante que a gente já volta. Henrique, alguma consideração que você faz com relação aos meus devaneios do que eu fui me lembrando ali no final do bloco anterior? Apenas, e não é propriamente uma consideração, é a constatação que nós somos a soma das nossas expectativas individuais. E isso é muito interessante perceber que não se passa apenas ao nível dos utilizadores e dos turistas, mas também de todas as pessoas que prestam serviços aos turistas, porque estas empresas todas têm muitos colaboradores e estes colaboradores têm que prestar serviços. E estes colaboradores, designadamente no pós-pandemia, e com esta tendência da experiência, são também influenciados eles próprios por terem experiências profissionais. Ou seja, as pessoas não estão apenas a fazer a entrega do seu trabalho, estão também a querer ter experiências individuais enquanto trabalham. Sim. E esta é uma nova dimensão que deu origem, por exemplo, a demissões gigantescas na Europa e nos Estados Unidos do setor, porque este setor é um setor que tem alguma dificuldade em compatibilizar a vida profissional com a vida pessoal, porque é muito exigente em termos de número de horas, em termos de fins de semana, etc. E houve muita gente que trabalhava no setor que decidiu, pela mesma razão
que a Mariela referiu há pouco, as pessoas tomaram mais consciência da sua vida, isto deu origem a uma demissão em bloco em muitos países, nos Estados Unidos e na Europa. E, portanto, há um desafio adicional, lá está, de individualização, de experiência individual, também no mercado de trabalho. E o setor está a sofrer exatamente essa pressão também de dentro. Não é só a massificação e a experienciação enquanto cliente, é também a experienciação de todo o volume de pessoas que trabalham neste setor. E, portanto, estamos perante uma complexidade, basicamente, que tem que ser gerida. Imagino, porque pessoas com expertise, elas acabam saindo e até você treinar novas pessoas, o tempo que isso leva e como que isso afeta na entrega do produto, né? É isso mesmo. E como então que as techs, elas vêm a solucionar essas dores, Henrique? O que você traz, como que está a Venture Builder nesse sentido também? Bom, nós, em primeiro lugar, Mariela, o que nós fizemos um trabalho de campo para percebermos onde é que o setor está e onde é que a inovação está neste setor. E, portanto, nós fizemos um trabalho de análise muito detalhado de quantas startups haveria que se ocupam atualmente deste setor, que olham para o setor, olham para os problemas do setor e decidimos fazer a sua contagem, perceber que tecnologias estão a usar, onde é que estão sediadas, o que estão a fazer do ponto de vista de resolução de problemas e de quase 1 milhão de startups que analisámos, identificámos que haverá cerca de 25 mil startups neste momento que estão a trabalhar nesta cadeia de valor de uma forma muito focada e estão a trabalhar com as tecnologias que nós consideramos que são as tecnologias de futuro. E 1 milhão não é maneira de falar, não. É 1 milhão de startups mesmo. Mesmo. Poxa. 980 mil startups que foram analisadas naturalmente superficialmente, com filtragem, seriação, claro, para percebermos quais são as tecnologias, onde estão e quais são os problemas que estão a resolver. Bom, e com base nisto, a ideia de desenvolver uma Venture Builder e mais tarde, no próximo ano, uma Venture Capital ligada à Bay Ventures para desenvolver todo o processo de inovação nas diferentes fases, decidimos arrancar com o projeto. E decidimos arrancar com o projeto, arrancamos hoje, nos próximos dias, com a Venture Builder. A Venture Builder vai se dedicar às fases iniciais das startups, portanto, à fase do Pre-Seed e à fase do Angel, e a Venture Capital lá à frente, no próximo ano, vai se dedicar à fase do Seed e à fase da Série A. E, portanto, com isto e com 2 veículos diferentes, vamos cobrir, digamos, os processos de inovação e acompanhar as startups para resolver os problemas, alguns dos problemas que foram por nós identificados e que estão hoje a ser trabalhados. Há também muitas startups que vão surgir todos os anos e estão a surgir todos os anos. E, portanto, há também aqui um mercado sem fim de startups, digamos assim, que poderão, de uma forma organizada, e aqui é talvez a diferença, é que nós conseguiremos, com o conhecimento que temos do setor e profundo do setor, acreditamos que conseguimos ajudar as startups a resolver objetivamente os problemas do setor e que não sejam apenas ideias isoladas, bem idealizadas, mas que tenham clientes próximos, tenham corporates próximos, que tenham um mercado próximo para que as soluções sejam mais adequadas. Portanto, este é o drive, digamos, do projeto, é a constatação que já existe muito trabalho feito ao nível da ideação, mas que nós achamos que o podemos acelerar e o podemos orientar e ajudar a resolver problemas muito concretos, que são basicamente os resultantes daquelas 3 forças que eu referi há pouco: a massificação, a customização total e depois a experienciação do trabalho enquanto colaborador destas empresas todas. Portanto, esta é a origem. É muito interessante quando você fala, mas eu queria que você me desse alguns exemplos, porque talvez muitos que estão nos ouvindo tenham experiência com alguma startup de compra de bilhete de passagem aérea, por exemplo. Mas eu queria que você me falasse outros,
Sim, Dessas 25 mil startups, eu queria que nós você me temos, citasse algumas. vamos falar em tecnologias, porque talvez seja mais interessante perceber que tecnologias nos podem ajudar a resolver alguns temas e a enriquecer as experiências individuais, do que propriamente atividades. Essa atividade que a Mariela referiu, por exemplo, a compra online de bilhética, digamos assim, Sim. é, é a digitalização de um processo apenas, não é? Não se Uhum. trata de inovação, trata-se de inovação sim, mas é uma inovação incremental, é uma inovação de um processo. Era um Ok. processo que era feito fisicamente de uma determinada forma e hoje há uma concentração num inventário e várias pessoas a aceder ao mesmo inventário para poderem fazer a transação. Facilita naturalmente a vida a muitas pessoas e agiliza, digamos, a velocidade do processo e a fiabilidade, mas, não mas é só a digitalização de um processo. Sim. Não há, de facto, inovação aqui. Mas eu vou-lhe dar um exemplo muito interessante, por exemplo, com a realidade aumentada, que a realidade aumentada e a realidade virtual, mas muito a realidade aumentada, podem enriquecer imenso a experiência de cada turista ao nível individual. Algumas cidades estão hoje com projetos de realidade aumentada e permitem que, com um simples celular, o turista consiga recolher e receber informação na hora sobre um conjunto de elementos físicos, sejam monumentos, sejam museus, sejam restaurantes, que lhes permite enriquecer a sua experiência vivida naquele momento. Ou seja, o que aconteceria e o que acontecia anteriormente, e onde isso não existe, é que nós, enquanto turista, nos escapa uma realidade, que é uma realidade que está lá, mas que nós não temos tempo de absorver rapidamente. Quando Sim. temos este tipo de instrumentos, nós conseguimos usufruir muito mais, conseguimos receber informação atempada, porque você consegue, com um telemóvel com realidade aumentada e com uma aplicação respectiva, você consegue perceber quais são os pontos de interesse daquela rua, daquela zona da cidade onde está, daquela zona de lazer em que está. E rapidamente absorve e faz uma seriação daquilo que quer visitar ou não. E, portanto, vão-lhe escapar muito menos coisas e você Ah, com certeza. vai escolher o que vai querer ver. Lá está, vai definir a sua experiência individual. Podia referir mais 10 exemplos deste tipo. As smart cities são importantíssimas ao Uhum. nível da mobilidade, porque muitas vezes, quando nós não temos uma smart city em funcionamento, nós acabamos por criar dificuldades até de mobilidade das próprias pessoas. Há muitas áreas que estão hoje a crescer e que são muito preocupantes, hoje, em termos de volume, mas eu destacaria, digamos, talvez a área onde existem mais startups e onde seja necessária mais inovação, não são esses de processo de digitalização, são aquelas aplicações e aqueles problemas que têm que ser resolvidos para conseguirmos proporcionar as experiências individuais, ou seja, tudo o que tenha a ver com marketing e comunicação e na ligação das empresas e dos serviços com os clientes finais. Este universo de soluções que aproxima os clientes finais, o consumidor final, às empresas, é talvez até a área onde mais startups estão a desenvolver trabalho, é talvez a área que vai melhorar a nossa vida enquanto turista e das empresas de uma forma mais objetiva e mais rápida. E, portanto, essa área do marketing, da relação com os clientes, do consumidor final, é uma área prioritária para nós. Então, por exemplo, se eu estiver em Lisboa e quiser saber aonde tem um pastel de Belém sensacional, ou um bacalhau com um bom vinho verde, aí eu vou achar ali naquele aplicativo e ele me leva. Exatamente, exatamente. Você consegue, com esse tipo de tecnologia, você consegue identificar com certeza esse tipo de informação. E não lhe escapará uma viagem a Lisboa usufruir disso, porque muitas vezes você está nos locais e não consegue recolher informação em tempo útil para a Sim. usufruir, né? Ou então você depende de informações de terceiros, ou você depende de. Vou pesquisar. Às vezes eu vou pesquisar dentro de uma visão míope, de algo que eu sei que existe, mas eu posso ter uma gama de outras experiências que seriam
sensacionais e que eu não saberia. Por exemplo, é a mesma coisa de ir à Capadócia somente pensando em viajar de balão. É isso mesmo. Quando poderia ter mais uma série de experiências ali. Ou se eu for a Lisboa somente pensando no bacalhau, quando teria uma série de outras experiências gastronômicas ali, né? É isso mesmo. Olha, Henrique, eu ficaria conversando bastante ainda a respeito disso, mas eu vou fazer uma brincadeira, tá? Eu me coloco à disposição para qualquer MVP, tá? Então, se quiserem, então, alguém que precise viajar, entendeu? Alguém que esteja com o passaporte em dia, com o visto também. Eu sei que aí não precisa, mas assim, para algum outro, eu me coloco à disposição, tá bom? Se precisar Se for de preciso, alguém em para cliente influenciar. mistério mesmo. Em cliente mistério também. Boa, um cliente oculto, excelente, voo também, vai ser excelente, me coloco à disposição, porque sempre é muito bom viajar, né? São sempre boas lembranças que a gente traz. Aqui não dá para você ver, eu estou na sala da minha casa, mas aqui eu tenho várias fotos que eu gosto de deixar em casa, fotos de família. Eu tenho alguns quadros como esse que você está vendo atrás, quem está aqui no podcast não está vendo, mas quando estiver em vídeo vai aparecer, mas bastante foto da nossa família. Somos eu, meu marido e nossos 2 filhos. E normalmente são de viagens. São de experiências que tivemos em viagens. Porque só de olhar aquela foto traz uma sensação tão boa, né? É isso mesmo. Traz aquela... E a gente precisa disso, dessas boas Experiência sensações na vida. individual. Experiência individual. E que isso, na PNL, né, na programação neurolinguística, a gente diz que quando você lembra de uma situação, aquilo volta. Então, talvez em momentos em que não está tão bom, que está difícil, você lembra de uma coisa boa, parece que aquilo te dá um outro ânimo. E aí você, às vezes, consegue até ter uma ideia diferente. É Eu isso não mesmo. sei, cada um sabe. Mas, Henrique, muito obrigada. Te agradeço muito por essa nossa conversa. Espero que um dia a gente possa se encontrar para tomar um café, um bom vinho, vinho verde com um belo bacalhau, com uma sobremesa, um pastelzinho de Belém, que é uma delícia. E, por favor, fique à vontade para encerrar e fazer o convite que você queira. Não, eu acho que um dia destes temos que falar sobre as motivações de viagem, porque as Isso é motivações de bom. viagem são muito interessantes de analisar, porque as viagens são todas iguais, mas cada um de nós tem uma motivação diferente. E é muito Sim, engraçado perceber não apenas a psicologia do viajante, mas a psicologia das motivações. É muito interessante. Falamos numa próxima oportunidade, mas entretanto com certeza. nós vamos lançar amanhã a Venture Builder online no Só um Brasil. instantinho, porque às vezes as pessoas não sabem. Dia 13 de setembro, porque às vezes as pessoas ouvem É depois, isso. né? 13 de setembro de 2022 será lançada a Venture Builder. Exatamente, é isso mesmo. Vamos lançá-la no Brasil, depois no final do mês vamos lançá-la na Europa e no mês de outubro vamos lançá-la nos Estados Unidos. Ai, que coisa boa. E já tem as datas? A Europa tem 29 de setembro, a dos Estados Unidos ainda não está marcada. Desejo muito sucesso a vocês, podem contar comigo. Brincadeiras, mas uma brincadeira que pode ser verdade, tá? Precisando, estou aqui à disposição. E foi um prazer te conhecer, Henrique. Também, Tudo de também. bom para você. E obrigado. Por favor, as redes sociais, já estava esquecendo. Para quem quiser te encontrar ou saber mais da Venture Builder, onde que encontra? Encontra-nos em todas as redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram e internet, Google. Ok, muito obrigada, então. Para Obrigado. você que nos acompanhou até agora, mais uma vez, obrigada. Lembra de seguir, @podcast.inovação na veia, que está lá no Instagram. Você encontra também no LinkedIn, Podcast Inovação na Veia. Eu te espero no próximo episódio. Lembrando, se você está ouvindo pelo Spotify, 5 estrelas, segue e compartilha. A mesma coisa, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon. Estamos te esperando no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Obrigado. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.